Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o nosso tema de trabalho e energia potencial no nosso sistema elétrico, né? Foi uma continuação da aula passada. E a gente vai introduzir um novo conceito, que é o conceito de potencial elétrico. Ele foi criado para tentar fazer com que o nosso estudo em cima dessas duas propriedades, né, seja um pouco mais simples. É uma simplificação, a gente vai ver na frente, tá certo? Vamos passando aqui. Só ligar o ponteiro aqui, esqueci. Vamos passando aqui. Então, resuminho da aula passada, né, o que a gente viu? A gente viu, né, a gente já passou por cargas, forças elétricas, campos elétricos, que é como as forças se propagam, né, pelo vácuo, como elas, né, atingem umas às outras, né? A gente já viu o conceito de trabalho, que é o que? O trabalho ele está relacionado com o conceito de energia, e ele significa o quanto de energia uma força elétrica, no caso do trabalho de energia elétrica, gasta para movimentar uma carga de um ponto A para um ponto B. Então ele tem a ver com energia, uma grandeza escalar, né? Então não é vetor, e não depende da direção, nem do sentido, nem nada, é um número só. E ele tem a ver com energia. Quanto de energia essa força gasta para tirar essa partícula de um ponto e levar para o outro. Né? A unidade é o Joule, a unidade de energia. Né? E um negócio que é interessante, aí especificamente no caso da força elétrica, é que a força elétrica é uma força que a gente considera conservativa. Esse conceito de conservativo é importante, porque né, o que ele garante? Ele garante que, no caso da força elétrica, uma força conservativa, não importa qual que é a trajetória que esse corpo, essa carga vai tomar. Né? Não importa se ele vai dar uma volta no mundo ou vai seguir em linha reta. O trabalho exercido pela força elétrica para movimentar de um ponto ao outro depende somente dos dois pontos da onde ela partiu e para onde ela está indo. Não depende da trajetória. Né? E independe de quão longe ele foi até chegar nesse ponto. Independe. É só apenas o ponto inicial e o ponto final. Isso é o conceito de força conservativa. A força-peso é uma força conservativa também. Né? Vocês vão ver na mecânica, mas é um conceito muito parecido. Naquele sisteminha de carga central Q, no Qzão, e a carga de prova Qzinha, aquele sisteminha radial que a gente já viu durante praticamente todas as nossas aulas. Né? A gente consegue modelar, né, e chegar numa expressão, matematicamente chegar numa expressão que é de trabalho, que é essa aqui. Né? Trabalho que é aqui representado pelo W, né, do inglês, seria igual aqui, o K é aquela nossa constante de proporcionalidade, o Qzão é a carga, vendo que aqui não tem módulo, tá? Então o sinal aqui importa. É a carga central, o Qzinho é a carga de prova, e aqui eu chamei de RA. R é uma referência a raio, né? Porque não importa para qual lado ele tá no círculo. Né? O importa é a distância do centro. Por isso que é um raio. Então, é o raio da posição A menos o raio na posição B, dependendo de onde ele se movimenta. O conceito de energia potencial está muito amarrado com o de trabalho. A diferença é que a gente ele está atrelado a um referencial que a gente escolhe, ele é arbitrário. Um referencial que é uma convenção. Então, é a energia que eu gasto para levar o meu corpo, a minha carga de um ponto, né, A para um referencial. Então, um ponto que eu considero especial, eu considero ele uma referência. No nosso sistema radial, o referencial está muito longe do centro, vamos dizer assim. A gente considera ele tão longe quanto o infinito. Então, nesse caso, a energia potencial é só aplicar na nossa fórmula do trabalho aqui. Né? Qual que é a energia potencial num ponto A qualquer? É a energia, né? É o trabalho que eu levo para levar de A para B, sendo B o meu referencial. Quem é o meu referencial? Meu referencial está no infinito, o que faz com que o meu R infinito aqui seja tão grande que nessa divisão ela vire algo muito próximo de zero. E aí fica essa expressão aqui, tá certo? Então, essa é a nossa revisão
do conceito da aula passada, passando para potencial elétrico, que é o que a gente vai ver nessa aula. O conceito de potencial elétrico já nasce justamente de uma característica que a gente já comentou, que é o fato da força elétrica ser uma força conservativa, tá certo? Então, é aquela característica que independe, né, como está na figura aqui, o trabalho independe da trajetória. Percebe aqui, linha reta, D1, ou aqui numa trajetória, né, maluquinha, D2, o trabalho W1 e W2 são iguais. O trabalho da força elétrica, nesse movimento aqui de A para B, é o mesmo. A gente viu na expressão da força da carga radial, é uma expressão relativamente complexa, mesmo sendo um sistema simples. Né? Um sistema de uma carga só, central, com outra. Ele é simples, mesmo assim a expressão é complexa. Conforme a gente vai adicionando complexidade ao sistema, fica mais difícil modelar ainda. Né? Porque o comportamento dos campos elétricos ao longo do espaço assim vira um negócio complexo demais para eu ter uma fórmula matemática. Então, o que foi desenvolvido? Tá? Foi desenvolvido um conceito, que é o conceito de potencial, que o objetivo dele é amarrar diretamente o trabalho exercido por uma carga Qzinho, que vai se movimentar entre dois pontos, e a carga desse próprio corpo. Né? Então, a ideia de potencial é, né, vamos esquecer aqui todas aquelas propriedades, né, de campo elétrico que a gente viu. Ela vai ser embutida numa propriedade só, que é o potencial elétrico. Tá? Não é que elas não estão valendo, tá? Elas continuam valendo, só que elas foram amarradas e simplificadas numa grandeza chamada potencial elétrico. De forma que a minha equação de trabalho esteja simplesmente relacionada à carga do corpo que está se movimentando. Né? Então, o trabalho da força elétrica, carga do corpo que está se movimentando, e aí a nossa nova propriedade, o potencial elétrico. Então, a ideia é eu simplificar, tá? De forma que, medindo o potencial dos dois pontos, independente de qual seja o sistema, né, elétrico que esteja montado, independente, sabendo o potencial do ponto que eu saí e do ponto que eu cheguei, eu consigo determinar o trabalho da força elétrica resultante nesse sistema. E sabendo a carga do corpo que se movimentou, claro. Então essa é a ideia, gente. É uma ideia de simplificar. Então, essa nossa nova propriedade, né? O potencial elétrico também é uma grandeza escalar. Então, um número já define, não é um vetor. E percebe que nessa expressão aqui ninguém é vetor, tá? Eu eliminei o fator vetor do caminho. A unidade no sistema internacional é uma unidade que vocês conhecem, ela é popular, é o volt, né? Que ele é equivalente ao Joule dividido por Coulomb, tá certo? Então, energia dividido por carga. Esse é o volt, é o que vocês veem nas tomadas, né? Todos os pontos em um campo elétrico podem ter um potencial elétrico associado a eles. Então, é aquela nossa ideia, né? Tem campo elétrico, se eu tiver o potencial entre dois pontos, eu consigo calcular o trabalho para movimentar entre esses dois pontos. A diferença de potencial entre os dois pontos, então saindo de A e para B, é o que a gente chama de diferença de potencial, ou ADDP. Tá? Esse conceito também ele vai se tornar mais importante no nosso próximo pacote de conteúdo, que é o pacote de correntes elétricas, certo? E está aqui, né, movimentando uma carga de A até B. A equação que vai calcular esse trabalho é a que tem a DDP, né, a diferença de potencial entre A e B, vezes a carga que está sendo movimentada. Tá? A carga desse corpo carregado que está sendo movimentado. Então, carga, relação proporcional. Né? Trabalho, carga, e aí tem alguém que eu relaciono. E esse alguém, ele tem que incorporar todas as características do campo elétrico da região, certo? Também é uma forma de você correlacionar o potencial elétrico com a energia potencial. Né? Se ele está relacionado ao trabalho, ele está relacionado à energia potencial também. Tá? Lembrando que energia potencial é o trabalho para levar, né, uma carga para um referencial escolhido, né, arbitrário. É um ponto especial, mas é trabalho. Tá? Então, essa aqui é a expressão. O potencial em um ponto A para
levar, né, ao referencial escolhido, ele é a energia potencial dividido pela carga. Então, como é que eu chego nessa expressão aqui? Percebam, se eu jogar o Q para cá, né, potencial vezes carga, lembra a fórmula do trabalho, né? Então, trabalho, potencial e carga. Por que aqui não tem uma diferença de potencial, tá? Porque por convenção, por conveniência, o potencial no referencial, ele é igual a zero. Tá? Então fica só o potencial, né? Não é uma diferença de potencial igual a fórmula do trabalho, tá? Igual esse U aqui, U é diferença de potencial. O AB, diferença de potencial entre A e B. VA é o potencial naquele ponto específico, não é uma diferença, é o potencial naquele ponto. Não é uma diferença, inicialmente na equação seria, mais o potencial no referencial, ele é igual a zero. Então, entendendo um pouco né, partindo, né, da introdução do conceito de potencial, a gente pode avançar no conceito de superfícies equipotenciais. Tá? Analisando até o próprio nome dela, tá? Superfícies, ok. Equipotenciais, né? Equi significa iguais, né? Potenciais é potenciais iguais, né? Então, a principal característica de uma superfície equipotencial é que, ao longo de toda a superfície, todos os pontos pertencentes àquela superfície têm o mesmo potencial elétrico, tá? Então, eu escolhi aqui nosso sisteminha radial e tracei aqui um círculo concêntrico, a carga central Qzão, tá? Qual que é a característica? Vocês lembram aqui a fórmula que relaciona potencial elétrico naquele nosso sisteminha, tá? Sisteminha radial, potencial igual a Kq sobre o R, né, o raio. Então, como depende só da carga central, uma constante de proporcionalidade, e o raio, não importa se eu estou em cima ou embaixo, tá? O raio ainda vai continuar sendo igual. Então, o potencial em um círculo concêntrico de uma carga, né, central, o potencial em todo esse círculo, em todos esses pontos, ele é igual. Então, o círculo, nesse caso, ele é uma superfície equipotencial. Todos os pontos pertencentes a essa superfície têm cargas iguais. Ah, mas professor, e se eu fizesse um círculo concêntrico menor aqui, em volta do Qzão? Essa seria outra superfície equipotencial, tá? Diferente do S aqui, que é essa que a gente desenhou em azul, ela seria também uma superfície equipotencial, só que outra, tá certo? Qual que é a principal característica né, principal não, mas a característica mais interessante, tá? O que a gente viu? A gente viu que o trabalho, ele é o produto da carga que está sendo movimentada vezes a diferença de potencial entre os dois pontos que a gente está movimentando, né? Só que em superfícies equipotenciais, se você movimentar uma carga dentro de uma superfície equipotencial, o potencial inicial e o final é igual, né? Porque ele está se movimentando numa superfície cujos pontos têm o mesmo potencial. Conclusão: quando eu movimento uma carga entre dois pontos de uma superfície equipotencial, está aqui nessa nossa expressão, o potencial, né, o trabalho para movimentar entre esses dois pontos da força elétrica é igual a zero. Esse é o ponto. Ah, mas professor, depende da trajetória? Falha aquele nosso conceito, independe da trajetória. Percebam, se eu fizesse aqui em linha reta, se eu fizesse em volta da nossa superfície equipotencial ou qualquer outra trajetória, né, por ser uma força conservativa, a força elétrica, né, esse conceito continua valendo, a trajetória independe, o trabalho também continuaria sendo igual a zero. Lembrando, que importa somente ponto inicial, ponto final. Só. E aí a gente consegue aplicar o conceito de potencial, que numa superfície equipotencial, os dois pontos têm o mesmo, né, ele é numericamente igual. É o mesmo potencial. Então, partindo, né, do nosso sisteminha que tinha uma carga central, né, e emitindo campo elétrico radial, lembrando, né, um negócio que eu não sei se eu comentei, mas essa fórmula ela vale para qualquer que seja o sistema elétrico, não necessariamente a fórmula do potencial, não necessariamente precisa ser da carga central. Tá?
Mas vamos lá. E se nosso sistema tivesse várias cargas, tá? Não fosse só uma carga central, tivesse várias cargas. Aqui eu já adicionei um pouco de complexidade ao sistema, tá? Que a carga Q1 emite campo elétrico, a carga Q2 aqui emite campo elétrico, a carga Q3 ela também emite campo elétrico. Então, eu adiciono complexidade para saber qual que vai ser o trabalho da força elétrica resultante que vai levar essa carga, né, Qzinho que está em A para aqui para a posição B, tá? Então, mas vamos lá, seria possível calcular. Então, a carga de prova Qzinho estaria sujeita a 3 forças elétricas, né? Aqui Q1 exerce em Qzinho, aqui Q2 exerce em Qzinho e aqui Q3 exerce em Qzinho. E aí tem a trajetória do movimento, e aí a gente conseguiria, né, existe um trabalho relacionado a essa força elétrica com esse movimento. Como é que a gente faria, tá? Bom, a gente pode quebrar, o trabalho é uma grandeza escalar, a gente pode quebrar e fazer soma escalar de cada um dos trabalhos, de cada uma das forças atuantes em Qzinho. Se eu quebrasse, imagina que um problema é só Q1 e Qzinho. Daria uma resposta, né? E se fosse só Q2 e Qzinho? Daria outra resposta, outro trabalho para movimentar A a B. Aí se fosse só Q3 e Qzinho? Outro trabalho, outro resultado. O que você está encontrando quando você isola o sistema? Você está encontrando esses 3 caras aqui. Ó. Você está encontrando, ó, quando você fez com Q1 esse trabalho do F1, você fez com Q2 esse trabalho do F2, e quando você fez com Q3 esse trabalho do F3. Se você fizer a soma escalar, lembrando, escalar é fácil de fazer, né? É só somar matematicamente, igual a gente vê nas aulas de matemática. Somar escalar. Se a gente somar, a gente tem o trabalho da força resultante. Ponto. Só que, perceba, o tamanho da complexidade que é para eu, né, quanto de vetor que eu teria que colocar para lá e para cá, né, e relacionar com orientação, que esse, né, porque o movimento ele tem uma orientação, a força tem uma orientação para o outro lado. Não é simples, tá, gente? Não seria simples, é complexo. O conceito de potencial ele justamente vem para simplificar esse tipo de coisa, tá? Então, embora pareça complicado, podemos calcular, né, os trabalhos separadamente. Está aqui a nossa expressãozinha, sem problema nenhum. Entretanto, normalmente nesses casos, utilizando potencial é bem mais simples. Potencial em um ponto é a soma escalar dos potenciais gerados pelos campos elétricos separadamente. Então, o potencial elétrico eu também posso fazer essa soma escalar. Só que eu posso, não querendo falar negligenciar, mas eu posso fechar os meus olhos aqui e me preocupar menos com orientação vetorial, né? Se o movimento está indo na mesma direção, se eu não preciso me preocupar muito, tá, com isso. Se eu fizer, né, se eu tentasse resolver o potencial elétrico, a chance de eu errar por causa disso, né, por causa de ter colocado o vetor no lugar errado, ou de ter relacionado ele com a trajetória de forma equivocada também, essas chances diminuem, porque quando eu estou trabalhando com potencial, é totalmente escalar, entendeu? Então tá aqui, ó, o potencial daquela região A, né, tá aqui, A e B, ele é a soma do potencial gerado pela carga Q1, aqui. Então, imagina que agora, se eu ignorar as outras duas, Q1 vira aquele nosso sisteminha de carga fixa central, né? Onde a distância para ponto A é esse RA1 aqui. A do ponto A, 1 da carga 1. A carga 2, está aqui, RA2, a distância também é uma carga central, se ela estiver isolada. Né? E o 3, mesma coisa. Então está aqui, VA1, VA2, VA3. VB1, VB2, VB3 e VB. VB aqui. Lembrando essa nossa formulinha do potencial para um sisteminha, sisteminha radial. E aí a gente substituir, apenas substituir aqui, tá? Essas duas expressões, substituir aqui. Então é KQ1, RA1, KQ2, RA2, KQ3, RA3. Não tem módulo, tá? Então aqui pode ser negativo. KQ1 RB1, KQ2 RB2, KQ3 RB3. Então tá aqui nossas duas expressões
totalmente escalar, tá, gente? Totalmente escalar. Não preciso me preocupar com direção e sentido. E aí eu resolveria acharia esses dois potenciais e colocaria nessa equação aqui, que é aquela nossa equação que a gente viu no começo da aula. O trabalho para movimentar naquele campo elétrico ali, ele seria igual ao Qzinho, vezes uma propriedade que resume todas as características do campo elétrico nesses dois pontos. Quem que é? É a diferença de potencial entre A e B. Diferença de potencial entre A e B. Aí eu calculei já aqui, ó, em A e em B. Substituiria aqui, Qzinho, né, e acharia o trabalho. É isso, gente. É tão simples quanto isso. Então, a vantagem de ir por esse caminho é que não precisamos nos preocupar com os vetores. Né, que ele pode acabar sendo um problema, uma fonte de erro na sua solução. Então, vale lembrar aqui, né, a gente comentou algumas vezes da questão do módulo, carga elétrica positiva gera potencial positivo, então, é o Kq sobre o R, né? Então o Q não tem módulo, aqui é diferente quando a gente estava calculando por lei de Coulomb, a gente estava calculando os módulos da força resultante, módulo do campo elétrico. Por que ali tinha os módulos, tá? Porque não existe módulo de vetor negativo. O módulo de um vetor é o tamanho dele, não existe tamanho negativo. O vetor ele pode ser negativo dependendo para onde ele aponta. Se eu tenho um eixo x, assim, ele aponta contra o eixo x, esse vetor é negativo. Mas porque ele está apontando na direção contrária ao meu referencial. O módulo dele é positivo. Por isso que tinha um módulo, né? Aqui é escalar, aí está valendo tudo. Tá certo? Carga elétrica negativa, potencial negativo. E o potencial no referencial, que está no infinito no caso desse nosso sistema radial, carga central pontual no meio. Por convenção, o potencial no referencial, ele é zero, tá? E por hoje é isso. A gente vai ter mais uma aula nesse tema, abordando um pouco como que se comportam essas propriedades no nosso campo elétrico uniforme, que a gente também viu numa aula passada. E deve ser isso sobre o nosso conteúdo de eletrostática, tá, gente? Aí a gente vai partir para um segundo pacote de conteúdo, que é o conteúdo de correntes, tá certo? Bom, gente, até a próxima aula. Um abraço.